Vamos ver então quais as partes e os tópicos da lição. Primeira parte, um santuário superior. Tópico 1, pertencente a uma dimensão superior. Tópico 2, possuidor de uma natureza superior. Tópico 3, possuidor de uma importância superior. Na parte 2 nós temos aí um ministério superior. Tópico 1, no aspecto posicional. Tópico 2, no aspecto funcional. Tópico 3, no aspecto cultual. Na parte 3 nós temos uma promessa superior. Tópico 1, de natureza interior e espiritual. Tópico 2, de natureza individual e universal. Tópico 3, de natureza relacional. Então na parte 1 nós temos aí um santuário superior. Tópico 1, pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro do Êxodo, contam as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário, lá em Êxodo 25, de 1 a 9. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Veja aí Êxodo 25, 8. Essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel, e era nesse tabernáculo que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote exerciam seus ministérios. Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo por pertencer à dimensão celestial. Então, na época que foi escrita a Epístola aos Hebreus, tanto os hebreus quanto os cristãos estavam familiarizados com todo esse sistema sacerdotal, com o tabernáculo. Já havia o templo em Jerusalém. Então eles já sabiam como eram feitos os sacrifícios que eram apresentados a Deus. Tinha lá o sacerdote, tinha lá o sumo sacerdote, tinha os levitas. Então eles já sabiam como é que funcionava isso. E o autor aos Hebreus vai mostrar que todo esse sistema sacerdotal não foi eficiente para a salvação, mas o povo continuava em pecado e Deus nunca podia estar em comunhão com o povo. Todo o tempo Deus quis estar com o povo, mas o povo vivia em pecado e tentava se justificar com os sacrifícios que eram apresentados. Então eles tentavam, na verdade, comprar Deus com os sacrifícios que faziam, mas continuavam nos mesmos pecados. Não havia mudança. Não havia, na verdade, a presença de Deus com eles. Então o autor está dizendo, olha, mas aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, eles tiveram uma real mudança, eles tiveram um real encontro com Deus, eles tinham agora uma presença de Deus junto deles. O próprio Espírito Santo morava neles. Eles ouviam Deus agora, eles viam os milagres de Deus no meio deles. Então era bem diferente. Então ele quer convencer aqui os judeus que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, de que lá na antiga aliança eles não tiveram essa presença de Deus que eles tinham agora. Não viram os milagres que agora eles estavam vendo, que eles mesmos agora eram instrumentos de Deus. Não eram agora os privilegiados agora que tinham apenas ali comunhão, podiam conversar com Deus ou oferecer um sacrifício a Deus, se apresentar diante de Deus. Agora eram todos que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Então era muito superior agora essa nova aliança. Se o objetivo da antiga aliança, do tabernáculo, dos sacrifícios, do templo em Jerusalém, era sempre a presença de Deus, agora a presença de Deus estava em cada um, individualmente. Cada um tinha dentro de si o Espírito Santo. E se a antiga aliança era então os sacrifícios apresentados lá no tabernáculo, no templo, o autor dos Hebreus vai dizer que na nova aliança o sacrifício é perfeito, o sacrifício de Jesus, não é de bodes e ovelhas, mas o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue, morreu por nós na cruz, e ele apresentou o sacrifício no tabernáculo celestial.
é lá em cima, na presença de Deus. E ele disse que quando fosse, enviaria o Espírito Santo. Então, ele enviou o Espírito Santo. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, recebem o Espírito Santo. Está dizendo aí na palavra de Deus, nós viremos a Ele e habitaremos nele, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo, morada, né? Tabernáculo de Deus na terra. No tópico 2, possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que aponta para o santuário celestial. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Hebreus 8:5. Ele era o lado visível de uma realidade invisível. Invisível, mas real. O santuário terreno era por natureza temporal, figura do verdadeiro santuário, que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8:2. A natureza do tabernáculo, a natureza do templo, era terrena, né? Então, feito na terra, com materiais preciosos da terra, sempre com coisas materiais e construído na terra. Na verdade, quando foi dito a Moisés para fazer tudo isso, foi dito, faze conforme o modelo que foi lhe dado. Então, Deus mostrou como fazer, o que usar, tudo direitinho. Mandou Moisés chamar as pessoas certas para fazer, construir tudo aquilo. Então, eram coisas materiais e para serem feitas na terra. Então, era uma coisa o quê? Visível. Representando o quê? Representando uma coisa invisível. Aquilo que não se podia ver. E que estava onde? Estava no céu, na presença de Deus. Então era apenas uma representação. É como você pegar e você quer construir uma casa, então você manda aí desenhar, né, o projeto da casa. Então você está vendo aquele projeto ali, mas você não está vendo a casa. Então assim também era o tabernáculo, era uma representação do verdadeiro, que o verdadeiro está no céu. Então o terreno era de coisas materiais e tinha um tempo para existir. Tanto é que o templo foi destruído no ano 70, né, pelo general Tito. Então tinha um tempo determinado para aquele tabernáculo ali existir. Já o do céu não, o do céu é celestial e eterno. Nunca se acaba a presença de Deus. Tópico 3, possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando o contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino. Isto é, a unidade e santidade. Deus requer um santuário. O Deus Santo exige um povo santo, como está em Levítico 19:2. No tabernáculo celeste, habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais, os graus de santidade exibidos no átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Se compararmos o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celeste, nós vamos ver a superioridade desse tabernáculo celeste. Primeira coisa, o tabernáculo indicava que a presença de Deus no meio do seu povo. Agora, o tabernáculo celeste é a própria presença de Deus, é a plenitude, a totalidade da presença de Deus. Em segundo lugar, enquanto então o tabernáculo
indicava que Deus estava presente, estava com o povo de Israel, aí o tabernáculo celeste indica que este povo já alcançou a salvação e está para sempre com Deus, na presença de Deus. Em terceiro lugar, os móveis, né? Ali, toda aquela criação, coisas bonitas, metais preciosos, tudo aquilo ali, aquela gradação, o átrio, depois vinha o lugar santo, depois o santo dos santos, indicando que precisava de algumas coisas para chegar à presença de Deus, né? Então indicava que para chegar à presença de Deus precisava ser santo, exigia uma santidade tremenda, e o véu estava fechado. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício. O povo não entrava lá dentro. Já no céu, não. Na presença de Deus, na nova aliança, não. Nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados, a santificação no corpo, na alma e no espírito. E nós entramos na presença de Deus mesmo. Então é muito superior. E estaremos para sempre com o Senhor lá no céu. Na parte 2 nós temos aí um ministério superior. Então no tópico 1, no aspecto posicional, no tópico 2 no aspecto funcional, no tópico 3 no aspecto cultural. Tópico 1, no aspecto posicional. O autor mostra através de seus argumentos que Jesus de fato deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote e rei. Já foi destacado em lições anteriores que no antigo pacto nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei sacerdote. Dois exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdotes, mas que foram reprovados, são os de Saul e Uzias. Jesus é o único sumo sacerdote e rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica no Salmo 110:4. Por ser de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou, é divino, além de maior e melhor em dois outros aspectos. Vimos aí que no tabernáculo terrestre não podia aí alguém ser ao mesmo tempo sacerdote e rei. Mas Jesus, ele não é aí pertencente à ordem sacerdotal de Levi. Não é esse sistema do sacerdócio de Jesus. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele não é apenas aí um que oficializa, né, que faz o ofício de sumo sacerdote uma vez por ano entrando na presença de Deus. Mas não, ele vive na presença de Deus. É muito superior. Vemos aí que, por exemplo, Saul, né, e também Uzias tentaram fazer as duas coisas ao mesmo tempo, foram repreendidos por Deus, não aceitou que eles fossem ao mesmo tempo reis e sacerdotes. Mas Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ele é permitido entrar na presença de Deus. É permitido ser ao mesmo tempo rei e sacerdote. Vai ter a fase aqui do milênio, sendo rei e sacerdote, e no céu para sempre ele é rei e sacerdote. Vamos ver que o santuário celestial é superior devido aí a duas coisas importantes, dois aspectos aí. O aspecto funcional e cultural. Vamos ver então no tópico 2,